nos dá ciência dessa questão que envolve o LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. O professor da Faculdade de Direito da URGS e integrante titular do Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade, o Dr. Fabiano Menck, explicou à Rádio Agete os cuidados que as empresas devem ter com essa lei que já está vigorando, né, e, claro, precisa ser cumprida pelas empresas. Vamos à Rádio Agete com o Eduardo Liens. O Dr. Fabiano Menck, professor da Faculdade de Direito da URGS, integrante titular do Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade, advogado e consultor jurídico, foi um dos palestrantes do meeting jurídico da Federação. Logo após o evento, ele concedeu entrevista para a Rádio Agerte, onde falou do estágio atual da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. A LGPD está em vigor na íntegra, né? Toda ela está em vigor. Nós tivemos até uma separação da vigência, porque ano passado entrou em vigor as normas de sanções que não estavam em vigor. Então ela está assim, ela é totalmente aplicável. É claro que na LGPD nós temos um conteúdo regulatório que cabe à NPD, como por exemplo a própria aplicação de penalidades, que ainda depende da elaboração e aprovação de um regulamento de dosimetria das penas. Então, a LGPD está aplicável, mas ainda depende de regulamentos infra, né, que se chama infralegais, que a NPD está confeccionando. Já temos casos de algumas decisões judiciais? Judiciais temos. Nós temos levantamentos, inclusive, com centenas de ações judiciais desde a entrada em vigor da LGPD, né, que entrou em vigor em 2020. Então, são casos em que pessoas discordam do tratamento dos dados pessoais dela, porque não teve consentimento ou indicação de uma base legal, que é sempre autorização para lidar com o dado pessoal de alguém, né? Então, essas ações estão no Poder Judiciário, existem. Tem ações no Supremo também que lidam com questões mais macro de compartilhamento de dados pessoais entre o poder público. Esse é um exemplo. Nós tivemos a ação que proclamou um direito fundamental à proteção de dados que lidava com a questão dos dados pessoais que foram compartilhados com o IBGE. Aliás, não foram, né? Porque o Supremo não permitiu. Mas para efeitos de estatística, que eram os números de telefone celular e outros de pessoas, né? Então, sim, tem uma intensidade também no âmbito do judiciário. E que cuidados o senhor recomenda para as empresas? As empresas devem se preocupar com a legislação de proteção de dados. Significa o quê? Tomar alguma medida para, dentro do que elas realizam, né, na sua atividade enquanto empresas, para elas se adequarem. Essa é uma palavra-chave nesse contexto, a adequação. Então, é a adequação LGPD, que é analisar os seus processos em que há tratamento de dados pessoais, verificar contratos, verificar os parceiros contratuais, eventuais fornecedores, como eles lidam, porque não adianta nada se eu lido bem com os dados pessoais, mas eu estou em conversas ou em negociações ou até realizando contratos com outros, que os meus fornecedores, na ponta deles, eles não realizem boas práticas de tratamento de dados pessoais. Então, é uma ampla gama de atividades que, claro, conforme a intensidade da utilização de dados pessoais, porque tem empresas que usam mais e outras menos. As empresas têm que ter cuidado com seus parceiros. Tem que ter cuidado com seus parceiros. Então, nessa adequação à legislação de proteção de dados, as empresas precisam também verificar o que os seus parceiros contratuais fazem com a informação pessoal. E devem, nesse caso, realizar, inclusive, adaptações nos contratos, para exigir cláusulas. Então, se fala muito hoje em cláusulas de LGPD nos contratos, para que segure também essa ponta. Como eu disse, não adianta nada aqui internamente a gente cuidar e depois a gente está se relacionando com outros que não têm a mínima atenção a essa legislação. Mas a legislação, ela é modernizadora nas relações. Ela é modernizadora se a gente vai encarar que o valor proteção de dados é um valor relevante, importante e cada vez mais importante no contexto mundial. Hoje, as empresas do exterior, para se comunicarem, realizar negócios com as empresas aqui, também querem saber o que tem de legislação de proteção de dados aqui. Não pode ser, como a gente diz, né, eu mencionei, uma terra sem lei no que diz respeito à proteção de dados. Então, por isso que acaba sendo algo de vanguarda, né, de avanço, porque é uma preocupação que cada vez mais cresce em nível mundial e que o Brasil está tomando pé da situação, da importância, para incorporar também as medidas necessárias, né, e adequações
assim, país afora. É uma legislação adotada nos países do primeiro mundo. Sim, o Brasil não fez uma legislação onde ele inventou a roda ou reinventou a roda. Não, ele tem uma inspiração num padrão europeu com particularidades que são brasileiras. Mas nós podemos afirmar tranquilamente que a gente está assim, em consonância, seguindo modelos já tradicionais, que até tem uma relação com o nosso direito, né, que é o modelo europeu. Então não é nada assim que se criou do zero, tem uma inspiração, mas tem particularidades brasileiras em alguns pontos. O modelo padrão países da OCDE? A OCDE tem atuação com relação a isso. A OCDE tem trabalhos até bem antigos e respeitados, né? Por exemplo, de princípios de tratamento de dados pessoais. É um valor importante para a OCDE. A gente sabe o quanto isso o Brasil tem um olho na OCDE. E, portanto, eu diria que a OCDE também está em linha, né, com essa preocupação da proteção de dados. Mais alguma informação que o senhor queira transmitir aos ouvintes sobre a LGPD? A LGPD é algo que todos nós temos que ter consciência. Tanto enquanto titular de dados pessoais, por exemplo, todos nós nos preocupamos ou devemos nos preocupar com o que os outros fazem com os dados que são relacionados à nossa pessoa. A gente até diz nossos dados. É um pouco impreciso isso, porque o dado não é totalmente nosso, porque os outros também têm um direito de usar o dado relacionado a nós. Mas isso com relação às pessoas naturais, nós enquanto titulares. E aqueles que tratam os dados pessoais têm que se preocupar justamente para se adequar, né? Tem uma autoridade que vai começar a fiscalizar e aplicar sanções, mas não só por isso, porque até um diferencial competitivo, assim, ter essa preocupação. A gente fala em preocupação ambiental, que hoje já não se tolera mais que as empresas sejam poluidoras, então essa poluição de dados, entre aspas, também é algo que é um valor a ser preservado, né? Algo que a gente tem que cada vez mais evoluir para atingir padrões superiores. Ouvimos o Dr. Fabiano Menck, professor da Faculdade de Direito da URGS e integrante titular do Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães. Valeu, Eduardo. Obrigado pela informação. Esse tema que é bastante delicado, né? As empresas talvez não tenham se dado conta. Não é nada muito complexo, né? Mas é preciso que seja feito e que tenhamos formalizado, né? A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? São coisas básicas que a gente não pode compartilhar, dados de pessoas físicas e somente se a pessoa o autoriza ou permite. Normalmente, quando a gente entra nos sites, né? O próprio site aqui da Tupã, quando você entra, para você acessá-lo, ele pede se você autoriza ou não os cookies ali, que são formas de captar dados, né? E se você concorda com aquelas colocações ali, você está autorizando a utilização dos seus dados pessoais. Então, se você não quiser, tem que prestar bastante atenção. Tem qualquer local que você for acessar digitalmente vai ter essas colocações também. Mas é importante que as empresas que trabalhem com dados, né, estejam atentas a essa questão.